Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 9 de janeiro de 2020. Contato entre mundo dos vivos e dos mortos em terror nacional envolve espectador parte 0. Passemos pelo achado irônico e feliz do título Morto Não Fala. Dois aspectos se equilibram no longa de Denison Ramalho: certo mau gosto e um profundo sentido de atmosfera, sendo o segundo essencial ao terror. Pode-se acrescentar mais uma violência, o que leva Ramalho a um setor específico do gênero, o do horror pesado. Essa violência fica sugerida desde as primeiras cenas. Também ali se manifesta o que há de original na trama: a capacidade do cuidador de mortos, o protagonista, de se comunicar com cadáveres. A partir dessas conversas se manifesta o contato entre o mundo dos vivos e dos mortos. É uma fonte clássica do gênero, pois abre as portas de nossos temores mais ancestrais. Mobilizava, em resumo, o que costumávamos carregar de mais ancestral no inconsciente. Como os tempos do misticismo ficaram para trás, ao menos para quem vai ao cinema habitualmente, Ramalho opera aqui uma atualização pertinente desses terrores, trazendo-os para o universo cotidiano com habilidade. Esse cotidiano é preenchido pela infelicidade amorosa mulher que não suporta ser tocada por ele, a que se acrescenta seu apego aos filhos e a história de vingança contra a mulher e seu amante. É a partir daí que veremos o quanto irônico título do filme. Se mais não convém antecipar, pode-se dizer que o encadeamento dramático ajuda a envolver o espectador tanto quanto as boas interpretações. Da mesma forma, a habilidade com que transita do sobrenatural ao natural credencia o Morto Não Fala rivalizar com muito filme fantástico. Não com os mestres, na verdade. Ramalho não tem ainda em todo caso o toque delicado ou a ironia de Tim Burton, o pensamento agudo de David Cronenberg, a profusão de ideias de Wes Craven. É como se, nessa sua estreia, buscasse se provar no gênero. Nesse sentido, a aposta ganha: fãs do horror terão motivos até para gritar no cinema, sem que por isso o filme se volte ao apelo fácil do susto. Dentre vários outros, a comunicação com os mortos é um dos princípios básicos do espiritismo, inclusive podemos dizer que é um dos fundamentais, pois foi de onde surgiu todo o seu arcabouço doutrinário. Na conclusão de O Livro dos Espíritos, Kardec argumenta que esses fenômenos não são mais sobrenaturais que todos os fenômenos aos quais a ciência hoje dá a solução, e que pareceram maravilhosos numa outra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são a consequência de leis gerais e nos revelam um dos poderes da natureza, poder desconhecido, ou dizendo melhor, incompreendido até aqui, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Essa abordagem de Kardec é necessária, pois apesar de muitos considerarem tais fenômenos como sobrenaturais, enquanto que inúmeros outros os quererem como fenômenos de ordem religiosa, as duas teses são incorretas. A origem deles é espontânea e natural e ocorrem conforme as leis naturais que regem não só o contato entre o mundo material e o espiritual, mas toda a complexa interação que mantém o equilíbrio universal. Antes, também no Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre as perdas dos entes queridos 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim é tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação, se isso fosse feito levianamente.
Allan Kardec comenta: a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma docíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos, que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-los de nós, eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos, por seu intermédio, dos pormenores da nova existência que passaram e a adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. O Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita volume 19, esclarece um pouco mais: a comunicação com os espíritos não pode ser profanação, por estar de acordo sem a lei natural. Desde a formação do mundo, a mediunidade existe em tudo o que se possa verificar. Ela é a própria vida circulando dentro das vidas. O que é que não se comunica? Pois, entre os espíritos a comunicação é mais perfeita e necessária. Jesus veio nos mostrar a mediunidade abertamente, sendo médium de Deus para a paz de todos os seres. Todos ganharam com a estadia de Jesus na Terra, todos os reinos da natureza, principalmente os homens e espíritos desencarnados que vivem na atmosfera do planeta. Pode existir profanação quando se respeita a lei. Ainda mais, podes verificar, como no caso de O Livro dos Espíritos, o que o mundo espiritual ensina aos homens, que é o mesmo que Jesus ensinou, acrescido de alguma coisa mais, pela maturidade dos que se encontram na carne à espera de consolo e ensinamento espiritual. Podes analisar as mensagens e a tua razão responderá qual o produto das comunicações. Quando fazes uma viagem e deixas para trás os teus entes queridos, logo não procuras comunicar-te com eles? Assim fazem aqueles que partiram para o mundo espiritual. A saudade traça caminhos, de maneira que o amor deseja falar aos corações que ficaram e só espíritos, pelas faculdades dos próprios homens, se comunicam para dar notícias de consolo e instrução para os que deverão segui-los mais tarde. Qual é o coração que não deseja ouvir sua mãe querida que partiu para a espiritualidade, seu pai, seus irmãos e parentes, amigos e companheiros? Assim são eles do outro lado da vida. Estão ao lado dos que ficaram, e desejam falar-lhes, contando por vezes suas aventuras depois do túmulo. Ser-nos-á de grande valia permanente comunicação com os seres angélicos, porque eles nos trazem a certeza da vida em todas as dimensões do universo, capacitando os homens a sentir e a trabalhar para a sua própria melhora espiritual. Não deves confundir espírito com o subconsciente, como nos falam abertamente os materialistas. Eles desejam modificar as leis naturais, no entanto, estão iludindo a si mesmos. Deus é sabedoria e suas leis são perfeitas. É justo que a ignorância não possa compreender o que não se encontra ao seu alcance. Os luminares da espiritualidade maior perdoam as ofensas e toleram os ignorantes, por saberem que eles não sabem o que fazem. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Lucas 12:57 são os tais que usam o raciocínio, sem participação da intuição. São cegos que desejam conduzir cegos. Os espíritos que consagram afeição aos homens, têm prazer em atender a todos, e os espíritos puros têm afeição por toda a humanidade, trabalhando para o bem-estar de todos os povos, tendo Jesus como guia e pastor de todo o rebanho. A comunicação é, pois, uma lei eterna. Se os homens não se comunicassem entre si, o que resultaria? E se Deus se afastasse da sua criação?
A comunicação é força poderosa do próprio Criador para sustentar a criação. Parte do Senhor a seiva divina para a glória da vida. Mesmo que os cépticos não queiram, continuamos a falar com a humanidade, desejando a ela a paz de consciência e o amor no coração. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de janeiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.